Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá rolando o Grand Swiss FIDE Qualifiers 2019, um torneio muito forte, com participação aí de muitos dos principais jogadores do mundo. Magnus Carlsen tá jogando, Fabiano Caruana, Wesley So, Yu Yangyi, o Grishuk, o Pentala Harikrishna, o Vidit Kuriati, né, o Nihal Sarin, muitas mulheres também jogando esse torneio, sensacional. E eu trouxe uma partida aqui para vocês hoje do Samuel Sevian contra Karen Movsikian. E essa partida é muito legal, dentre todos esses grandes mestres, com certeza traria mais mídia, mostrar uma partida do Carlsen ou do Caruana, mas essa partida aqui de hoje é sensacional. E eu espero que vocês gostem, porque ela é bem instrutiva. Vamos dar uma olhada aqui. O Samuel Sevian abre a partida com E4, temos G6 pelo Karen, D4 e agora Bispo G7. Cavalo C3 desenvolvendo D6, F4. Então aqui as pretas estão jogando de forma um pouco, eu não vou falar passiva, estão jogando de forma hipermoderna, né? Então tentando atuar no centro aqui de forma hipermoderna, e as brancas vão jogando de forma bem ativa aqui, realmente indo com tudo com lance F4. Agora A6, cavalo em F3, cavalo D7 e aqui E5, já ganhando bastante espaço no centro. Fica incômodo agora desenvolver o cavalo de G8, a partida segue com o cavalo então em H6, e agora o cavalo vem para E4. Veja como as brancas rapidamente vão dominando aí espaço, colocando suas peças em excelentes casas. Roque, bispo D3, C5, C3, C toma D4, C toma D4, D toma em E5 e aqui D toma em E5. Uma decisão aqui já do Samuel, ele prefere manter aqui os peões, 4 peões também na ala do rei, né? Ele poderia ter recapturado aqui com o peão de F, né? Mas ele vai para essa decisão de deixar a estrutura coesa, né? Aqui ele ficaria com 3 ilhas de peões, D4 poderia virar um alvo numa estrutura como essa. Seria bastante arriscado, mas também jogável. As brancas poderiam em algum momento preparar para a criação de um peão passado e tudo mais. Seria uma estratégia bastante perigosa, inclusive. Aqui então o Samuel prefere continuar com D toma E5 e aqui mantendo então uma ilha coesa de peões. A partida continua com cavalo C5, agora cavalo toma C5. Puxa vida, o jogador de negras entregou uma peça. Claro que não, nesse nível isso é mais raro de acontecer. Aqui a partida segue com dama em A5 cheque, e aqui é perfeitamente jogável você fazer um lance como bispo D2 e a dama vai recuperar a peça em C5. No entanto, o Samuel prefere já colocar o rei em E2. A partida segue com dama toma C5 e agora bispo E3. Legal essa manobra aqui do Samuel. A dama vem para A5 e agora a dama D2, oferecendo a troca das damas. Dama toma D2 cheque, bispo toma D2 e aqui F6, já partindo aí para cima do centro. Bispo C4 cheque, depois de cavalo F7, bispo B4. Esse par de bispos tá bem forte, tá bem poderoso. O peão de E7 agora está atacado, torre E8 defendendo e agora H3. A partida continuou com E6, agora o bispo vem para C3, F toma em E5 e aqui F toma em E5, tomando de peão. Mais uma decisão interessante aqui, porque poderia, por exemplo, tentar capturar de cavalo e trocaria mais algumas peças. E aqui o Samuel não está muito interessado em trocar peça não, ele prefere capturar com o peão e ficar dominando bastante espaço no tabuleiro. A partida continuou com B5, agora o bispo vem para B3, bispo B7 e aqui colocando pressão em um dos defensores do peão de E5, que já está atacado 2 vezes e está defendido 2 vezes. Então é um lance bastante forte, colocando o bispo numa diagonal bastante interessante também. A partida continuou com torre de H em E1 e agora esse lance faz todo sentido. Se por acaso o lance jogado fosse bispo toma em F3, depois de rei toma em F3, a torre também estaria ajudando aqui na defesa do peão de E. Então depois de torre H em E1, a partida continuou com A5, agora A3, dando casa de fuga aí para o bispo de casas claras, bispo em F8 e agora rei vem para F2. Estão saindo aí da diagonal de casas claras, saindo da frente da torre. A partida continuou com B4, A toma B4 e agora uma série de trocas. Bispo toma B4, bispo toma B4, A toma B4, torre toma em A8, bispo toma em A8, mantendo a torre defendendo aqui o peão de E6 e agora cavalo D4. E a gente tem no tabuleiro uma posição bastante interessante. Um final já aqui, 2 peças menores de uma torre para cada um, estruturas de peões bastante parecidas, né? E 3 ilhas de peões aí para cada um e tudo mais.
No entanto, as brancas parecem estar com a iniciativa aqui. Cavalo D4 foi um lance interessante que coloca pressão aqui no peão de E6. E aqui a partida seguiu com o cavalo G5, e esse cavalo agora fica defendendo aqui em E6, e essa posição que eu considero bastante instrutiva, é por isso até que eu quis mostrar essa partida, né, o que jogar numa situação como essa, né? Se você quiser dar pause, tentar encontrar o lance aqui da posição, vale a pena. E é realmente bastante instrutiva aqui, né? Porque o que a gente pensa aqui? Muita gente pensa em fazer aqui o lance H4, né? Um lance que aparentemente faz muito sentido, porque H4 você vai expulsar o cavalo e depois vai capturar o peão de E6. Mas aqui as pretas igualam, não foi o lance jogado H4, as pretas igualariam depois de cavalo E4 protegido aqui pelo bispo, seria cheque. Depois de rei E3, por exemplo, o cavalo aqui em C5, o bispo estaria atacando o peão de G2. Existe também uma pressão aqui em B3. Depois de, por exemplo, G4, colocando o peão em segurança, cavalo toma B3, cavalo toma B3 e bispo D5, as brancas não tem muito para comemorar numa posição como essa, não dá muito para tentar criar grandes oportunidades, e a gente muito provavelmente teria um empate numa continuação como essa. Por isso que depois de cavalo G5, o lance correto, e foi o lance jogado na partida, e é muito instrutivo realmente, é o lance rei E3. Olha só, gente, eu queria comentar que o rei, quando vai entrando aí no final, do meio para o final do jogo, o rei é uma peça que tem um valor maior, inclusive, do que uma peça menor. Rafael, o rei não tem valor, é verdade, né? O rei não tem valor, ele tem um valor absoluto, né? Tomou checkmate e acabou a partida. Mas a atuação do rei, a atividade do rei no final tem uma força equivalente a mais do que uma peça menor e menos do que uma torre, muitas vezes. É como se ele valesse uns 4 pontos, tá bom, pessoal? A partida continuou agora com o cavalo em F7. O que está acontecendo aí, Rafael? Por que não está tomando aqui em G2? Por que o rei foi para E3 e deixou capturar lá em G2? Não pode capturar aqui em G2, porque senão torre G1, e aí não tem jeito, uma dessas peças vai cair. Depois de bispo toma em H3, torre toma G5, aqui seria um final muito melhor aqui para as brancas, com grandes chances de vitória, né? Então a partida continuou com o cavalo em F7 e agora colocando pressão aqui no peão de E5, mas está caindo em E6, né? Não teve jeito, foi muito legal essa sequência. Agora a partida continuou com o cavalo toma em E6, portanto. Poxa, Rafael, mas agora está caindo em E5 também? Na verdade não, continua não podendo tomar aqui em E5, não foi o lance jogado. Depois de cavalo toma em E5 viria cavalo C7, abrindo um cheque aqui e atacando a torre, né? Ah, mas aí teria cavalo C4 também, protegendo aqui e abrindo um cheque descoberto. Legal. Como continuaria aqui? Rei F2, protegendo a torre. Depois de torre toma em E1. Primeiro, bispo toma C4, porque viria com cheque. Bispo toma C4, cheque, rei G7 e rei toma em E1. Mais uma vez, as brancas teriam um final melhor. Depois de bispo toma G2 e H4, seria um final vencedor aqui para as brancas. Legal, né, gente? Por isso que depois de cavalo toma E6, não dá para tomar E5. A partida continuou com bispo C6 e agora rei D4. E olha a diferença desse rei das brancas para o rei das negras. É muita diferença. Aqui é como se as brancas tivessem uma peça a mais nessa partida. A partida continuou com H6 e agora a torre C1 atacando o bispo. Bispo toma G2 e o lance cavalo F4, e nessa posição o Karen abandona a partida. Olha que legal, hein? Aqui as brancas estão numa posição muito forte realmente, né? O bispo está atacado, o peão de H3 está defendido, esse cavalo monstro aqui fez isso, né? Esse cavalo aqui ele é monstro porque ele também está apoiando a casa de E6 e além de tudo está atacando aqui em G6. Não podia ter uma melhor casa para esse cavalo nessa posição. E agora as pretas realmente não tem muito o que jogar, né? Essa torre também está entrando na sétima e as pretas não vão conseguir defender aqui o cavalo. O bispo não pode voltar para uma casa ativa. Aqui esse bispo teria que voltar depois de, por exemplo, torre D8 cheque, só para postergar um pouco. Rei E3 e bispo A8, por exemplo, não teria uma casa melhor para esse bispo, né? Aqui viria a torre C7 atacando o cavalo e não existe uma maneira fácil de defender. O bispo não pode vir para D5 porque existem duas peças dominando a casa de D5. Então, além de tudo, esse cavalo também está atuando em D5. Olha que cavalo monstro. Aqui, depois de torre F8, o cavalo toma G6. Mais uma vez atacando aqui a torre. A torre é o defensor de F7. Aqui a posição das negras entra em colapso, né? Foi por isso que depois de cavalo F4, aqui o Karen abandonou. Mas olha que instrutiva, né? Essa partida aí, mostrando realmente a força aí do rei na posição, né?
Rafael, o que mais tem aí? Mostra aí esse cavalo toma E5. Ah, não, aqui foi jogado cavalo G6, não, o cavalo tá cravado, né? Então não tem também cavalo toma E5. Realmente, aqui não tem o que olhar, né? Não tem o que fazer. Torre toma não adianta, né? Se torre toma E5, o bispo toma cavalo e depois captura a torre, né? Bispo toma em F7 e aí rei toma a torre. Então veja a força aí desse rei. Depois de cavalo F4 realmente não tem continuação aí para as negras. Legal, né? Sensacional essa partida, que é adoro quando acontecem essas partidas assim dignas de livro, sabe? Dignas de instruir mesmo, né? E colocar em prática aí a atividade do rei do meio jogo para o final da partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!